Bom, então para começar a nossa terapia de grupo, já que o tema de hoje é esquiva experiencial, eu acho que vale a pena a gente começar primeiro conceituando que bolhufas é essa de esquiva experiencial, né? E aí depois a gente passa para a parte prática, né? Como é que isso acontece na clínica, como trabalhar com isso, e aí as perguntas que o pessoal for mandando pelo Facebook, pelo YouTube. Acho que eu posso começar, né? Quando Tipo, eu estava o que escrevendo é esquiva? quando eu estava começando a pensar na monografia para a especialização, eu vinha lendo as coisas sobre arte e tal, e o conceito de esquilo experiencial me chamou muita atenção. Primeiro pelas definições. Me incomodava muito encontrar uma definição diferente a cada texto que eu estava lendo. Né? Então, eu fui atrás disso, né? Acabei pegando a primeira definição de todas, que é a que eu quero contar para vocês, e comparando ela com ah, as definições dos 5 últimos anos. Então, de 2008 a 2013, eu dei uma olhada na literatura e comparei também essa primeira definição com não só a primeira e essas outras todas, com os conceitos da análise experimental. Então, acho que cheguei nas conclusões engraçadas, né, para não dizer assustadoras, e acho que a gente vai conversar um pouco aqui. Né? Então, me parece, pelo que eu encontrei, que a escrita experiencial foi definida pela primeira vez em 96. Tá? Então, é uma ideia do Reis e lá dos colaboradores dele, aquela mesma galerinha da Active de sempre, e eles estão dizendo o seguinte, que a escrita experiencial é um fenômeno que ocorre quando uma pessoa não está disposta a permanecer em contato com uma experiência privada particular. Então, por exemplo, sensações corporais, emoções, pensamentos, memórias e predisposições comportamentais. E essa pessoa encaminha passos para alterar a forma ou a frequência desses eventos e o contexto que ocasiona esses eventos. Tá? Então, peraí. Me chamou a atenção você falar eventos privados que são aversivos. Então só Uhum. vale para eventos privados. Aí já é uma outra questão. Né? Se a gente pode falar Sim. que existem eventos privados aversivos, né? Mas aqui, nessa primeira definição, ele está falando em experiência privada particular. Então, particular, a gente nem sabe para onde isso está pendendo. Né? Se a gente pode chamar de aversivo, se não pode. Né? E Eu tem achei outras. engraçado, experiência privada particular, porque se não for particular. Importante, né, ele falar em privado e particular. Acho que ele está querendo dizer particular no sentido de é um tipo muito específico de Específico. evento. Não Isso, é, isso. Rodrigo? Acho que é específico. Perfeito. Né? Tem um lance dessa definição, gente, que é o seguinte. Os caras falam que a pessoa não está disposta a permanecer em contato. Em inglês, eles falam em unwilling, tá? Que é do unwill. E a gente não tem uma tradução exata para isso. Então a gente traduz desse jeito, parece que é uma indisposição a vivenciar alguma coisa. Mas ainda assim fica esquisito da gente ouvir. Indisposição, como que a gente encaixa isso nos nossos conceitos? Mas de qualquer modo a gente tem, e eu acho que dessa definição a gente tem pelo menos 3 coisas que são bem importantes. Né? Então a gente tem essas estratégias de evitação, que os autores lá fazem questão de juntar esquiva e fuga, tá? E, então, a gente não tem nem os limites topográficos, a gente está numa definição funcional mesmo, então tem que ter a função de evitar algum tipo de evento, que eles dizem são eventos privados, em forma e frequência, e também a gente não evita só esses eventos, a gente evita também o contexto que ocasiona esses eventos. Então, acho que esse é assim, que o conceito de esquiva dá conta disso que a gente está falando aqui. O conceito de esquiva não tem nenhum tipo de restrição com relação ao evento que é evitado. Uhum. Mas o conceito de esquiva, lá do Sigmund, por exemplo, não compreende o que os autores que estudam esquiva experiencial fazem questão de salientar, que é o sofrimento clínico gerado. Então as pessoas vão parar no consultório por isso. E aí talvez seja interessante a gente colocar lá um nomezinho a mais na esquiva. E aí a gente chama de esquiva experiencial, e a gente vai ver. Sim, eu, né, nos trouxe essa definição, e se a gente pensar em termos evolutivos, a esquiva é uma das coisas que nós desenvolvemos justamente para controlar um ambiente adverso, né? Uhum. Portanto, então, por que justamente uma coisa, né, que foi selecionada, que resistiu à seleção, aliás, que foi selecionada, por que isso é um problema? Se a Desirê quiser começar falando isso agora, por que é um problema? A esquiva, acho que ela nem sempre ela é
desadaptativa, né? Ou nem sempre ela é problemática. Quando a gente fala do mundo observável, a gente vê comportamentos de esquiva que são até importantes e até adaptativos. Quando a gente fala da esquiva experiencial como um produtor de psicopatologia ou problemático, a gente está falando do indivíduo que tem pensamentos, sensações corpóreas privadas, obviamente, e ele acaba se comportando em relação a essas sensações. Então ele acaba não entrando em contato com contingências externas, e ele tem, e esse comportamento de esquiva, ele é fortalecido pela sensação de alívio, e ele se mantém e se fortalece cada vez mais, afastando o indivíduo daquilo que seria importante para ele. Então, o indivíduo que Você falar um pouco sobre, para quem não conhece, não pode ser a gente está assistindo pela primeira vez, existe um modelo psicoterapêutico chamado de ACT, né, terapia de aceitação e comprometimento ou compromisso, dependendo da tradução, e o proponente dela foi o Stephen Hayes. Então, eu queria que vocês tentassem explicar um pouco para o pessoal o que é esse comprometimento, o que é a aceitação, em primeiro lugar, e o que é o comprometimento da ACT, e o que isso tem a ver com a questão dos valores para o Hayes. Pô, já tem meia hora que a gente tá falando de ACT, Reis e tudo mais. Agora... Rodrigo, me ajuda aí. São muitos conceitos, né, de aceitação. Talvez pela questão da aceitação. O que é a aceitação? Não é uma aceitação de forma passiva, de, então, beleza? Não, acho que... É um termo muito pesado, muito carregado, né? Então, para entender o que ele quer dizer com isso. Eu vou falar, assim, enfim, vou falar e o Rodrigo me ajuda a completar também, Rô. Eu acredito que eu percebo a aceitação como a willingness, como é que a gente traduz willingness, Rô? Estar disposto a? E aí, estar disposto a ter pensamentos e sentimentos aversivos, né, eventos privados aversivos, e sem tentar alterar ou modificar a forma e a frequência desses eventos privados. Então, é simplesmente deixar que eles venham, que eles tenham um lugar, e aí, eventualmente, eles falam. E aí entra o compromisso, e o compromisso, acho que a gente pode colocar na questão dos valores. Os valores são, muito resumidamente, e Rodrigo me ajuda, né? São muitos conceitos de uma vez só. Acho que os valores, eles são operações estabelecedoras motivacionais que alteram a função reforçadora daquilo. Então, você especifica, clareia os valores com o seu cliente e lá falando, olha, vamos, por exemplo, um indivíduo que quer ser um bom pai. Ser um bom pai exige que esse indivíduo se engaje em uma série de tarefas que não são necessariamente prazerosas ou apetitivas, certo? Como trocar fralda, como acordar de madrugada, como, enfim. Mas que por conta dos valores estarem bem clarificados, nós podemos alterar a função desses comportamentos, desses estímulos, né? Então ele acaba trocar fralda, dar banho, acaba se tornando reforçador. Então, fortalece essa classe. Então, isso é uma das coisas que ajuda com que o indivíduo consiga ter aquela sensação e conseguir entender que ter aquela sensação faz parte da experiência de ser um bom pai. Então, aquela sensação ruim de cansaço, de falta de paciência, é parte da experiência e por isso também tem valor. Também não é desprezível, não precisa ser evitada ou jogada fora. Eu acho que o ponto bonito, assim, a beleza da transformação de função é quando você consegue entender, consegue transformar a função daqueles eventos privados em não tão aversivos, porque eles fazem parte de um contexto de valor. Então, se sentir cansado quando você vai atrás do seu filho e está chorando para amamentar, se torna um sentimento não muito aversivo, porque ele está dentro de um contexto de valor que é reforçador, mesmo que a longo prazo. Então, essa transformação, né, sei lá, se eu estou sofrendo é porque isso me importa muito, e é muito importante para mim ter uma vida que, enfim, que vá nessa direção que eu estou escolhendo, e isso gera sofrimento. Ou como o indivíduo, quando ele vai para a academia,
ou um atleta que treina 6 horas de futebol e chega todo dolorido na base de treinamento, e aquela dor para ele tem um significado, e ela não é ruim, ela é dor, mas ela não é ruim. Ou quando um dia ele vai para academia e depois ele fica todo dolorido, ele sente dor, mas não é ruim. Ou uma pessoa que agora faz parto natural, parto humanizado, que sente dor, mas que não entende. Nossa, eu gostei desse paralelo que você fez. Então, não necessariamente porque é dor vai ser ruim, né? Porque está dentro de um contexto de valor, né? Adquire outra função. Isso é Exato. muito É lindo. uma coisa que eu lembrei ali, logo que eu comecei a fazer academia, eu lembro que eu ouvi a conversa dos outros, né, e as pessoas, a dor que eu mais gosto é aquela do bíceps. Eu falava, gente, vocês são malucos, né, vocês piraram, tipo, alô, né, e aí hoje, eu também acho, nossa, tipo, sei lá, não senti dor hoje, não valeu o treino, não valeu aquela 1 hora lá na academia. O treino bom é o treino que você sai quase morrendo da academia. Não, e aí a dor como um sinalizador de você estar indo na direção certa também, né? Então a ansiedade como um sinalizador de que é isso aí. Então, se você está sentindo isso, é porque isso é importante e você está fazendo a coisa certa. Se você estivesse se esquivando, você não estaria sentindo. Porque teve um rapaz aqui aqui no YouTube, Diogo Santos, olha o que ele falou. Tá, se o normal é se sentir bem, o que é se sentir bem de fato? A gente pode colocar como a ausência, vamos dizer que, não sei, começa a pensar que se sentir bem é haver um equilíbrio. Eu vou pegar um modelo médico de saúde. Né? Então, saúde é a ausência de doenças, a ausência de qualquer coisa que te tire daquele equilíbrio, daquela homeostase, enfim, física. E talvez se sentir bem seja a ausência dessas sensações aversivas, não sei. O que você acha, Rô? Eu não sei. Acho que a gente está tão... Está encontrado com reforçadores positivos, sei lá. Acho que esse nosso mundo ACT está tão impregnado que a gente nem sabe mais o que é essa fantasia de se sentir bem, né? Porque assim, o nosso paciente ele vai achar que sentir bem é não ter pensamentos desagradáveis, ou sentir bem é não ter ansiedade, ou sentir bem é não pensar aquelas coisas que ele pensa, mas como a gente... É impossível isso, né? Sentir bem seria não deixar com que essas coisas nos incomodem, né? Mas que elas acontecem, elas acontecem. Acho que o shift aí, se sentir bem para ACT, é você ter uma vida repleta de significados, uma vida plena, uma vida que vai em direção a alguma coisa que é diferente de se sentir bem. Acho que uma proposta na ACT, Daisy. Mas é interessante você ter significados na sua vida e tudo mais, e que não necessariamente algum pensamento ruim ou algum sentimento ruim vá impedir você de seguir esses caminhos. Eu acho que uma sacada muito boa do Reis é quando ele foca nessa questão dos valores e do comprometimento, porque eu acho que o que ele está chamando a atenção é justamente para a gente se libertar dessa ideologia do sentir-se bem, que a sociedade tanto quer implantar na gente, o sentir-se bem como não sentir-se mal jamais, mas não, a gente falta não por isso, sim pelos nossos valores. Quais são os seus valores? E daí, tipo, cada cliente vai ter o seu e alguns vão ser